Olá! Vamos dar continuidade aos nossos estudos hoje? Hoje nós vamos ver o primeiro livro de Samuel. Lembrando que na aula anterior nós vimos a introdução ao livro de Samuel. Um livro que foi dividido em dois, era um único rolo, e ele foi dividido em dois, separando assim essa história, o início dessa história do livro de Samuel. Nós temos aqui na introdução, podemos dizer assim, que o capítulo 1 trata do nascimento de Samuel, traz a história da família de Samuel. Uma família tradicional da época, vivia aquela cultura. A família, o pai, Eucana, Ana e Penina, suas duas esposas. Penina tinha filhos, Ana não tinha, Ana era estéril. Portanto, isso naquela época era uma coisa terrível para a vida da mulher. E Penina zombava dela, porque ela não tinha filho, era considerada uma mulher seca. Ana sofria muito com isso. Todos os anos, Eucana ia até Siló, no centro de adoração, ali para adorar, fazer sacrifícios, levar as suas ofertas e fazer o sacrifício a Deus. E Ana chorava muito quando ia para lá, porque Penina levava seus filhos, ela não tinha filhos para levar. Mas ela chorou muito diante de Deus, e ela vai pedir a Deus, ela vai fazer um voto com Deus. Se o Senhor me der um filho varão, eu o darei, para que ele te sirva por todos os dias em que viver. Ana faz essa espécie de voto. E esse voto é chamado voto nazireu. Ela vai fazer esse voto e Deus ouve a Ana. Aquele choro, aquelas lágrimas. Inclusive, o sacerdote Eli, ele chega a pensar que Ana estava embriagada, por conta daquele desespero, daquela angústia. Mas na realidade, um ano depois, Ana estava com seu filho nos braços, ao qual ela dá o nome de Samuel. Nasce então Samuel, e quando o menino já tem condições de se alimentar, que ele vai ser desmamado, ela leva ele no centro de adoração em Siló e ela vai entregar ao sacerdote Eli. E vai lembrar a ele: entreguei ao Senhor por todos os dias em que viver. E ela entrega o menino a ele. Por quê? Porque ela fez o voto do nazireu. Ela faz um voto perpétuo por todos os dias em que viver. E depois Ana vai ter mais filhos. Ela é abençoada. Deus ouve a oração e a abençoa, não apenas com o filho varão que ela pediu, mas também ela tem outros filhos depois. E o que significa esse voto nazireu? Nazireu significa separado ou consagrado. É aquela pessoa que ela é separada, que ela é consagrada a Deus. No caso de Samuel, o voto dele é perpétuo, porque a mãe fez esse voto com ele ainda no ventre. Existem dois tipos de votos. Esse que é consagrado, que é o voto perpétuo, e tem um voto por um determinado tempo, que qualquer pessoa poderia fazer. Mas no caso de Samuel, ele foi consagrado desde o ventre de sua mãe, lembrando de Sansão, Samuel e João Batista, nazireu com um voto perpétuo para todo sempre. E nós temos então nesse segundo tipo de voto o caso do apóstolo Paulo. O caso do apóstolo Paulo. Atos 18, no verso 18, diz que o apóstolo Paulo, quando chegou numa cidade chamada Cencreia, ele raspou a sua cabeça, ou seja, ele cortou seus cabelos. Por quê? Porque tinha voto. Assim diz o versículo. Então, são dois tipos de votos. E esse voto, ele implica em quê? Primeiro, não tomar vinho. A pessoa que era consagrada a Deus com esse tipo de voto, ela não poderia tomar vinho, não poderia tomar bebida forte, não tocar em morto. Onde houvesse um morto, ele nem deveria entrar. E mais, caso alguém morresse na presença de um nazireu, o seu voto estava eliminado. O seu voto perdia o valor, ele teria que recomeçar tudo novamente. Então, nós vimos aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Ele faz, então, também essa espécie de voto por um determinado tempo. No capítulo 3, nós temos o chamado de Samuel. Samuel fica morando com o sacerdote Eli
E o quarto de Samuel ficava próximo do quarto de Eli. E ele então ouve uma voz que chamava Samuel, Samuel. Ele vai lá, o senhor me chamou? E Eli diz, não, eu não te chamei, volta, vai dormir. Aí ele vai deitar e ouve novamente, torna a voltar no quarto. E fala com Eli, o senhor me chamou? Ele, não, não te chamei. Ele então vai entender que Deus estava chamando. Quando ele voltou novamente, então pela terceira vez, aí Eli fala para ele, quando alguém te chamar, você diz, fala que o teu servo ouve. Aí Samuel volta para o seu quarto, torna a deitar e torna a ouvir, Samuel, Samuel. E ele diz, fala que o teu servo ouve. Então, Deus vai dar para ele uma profecia, vai falar para ele sobre a casa de Eli. Julgarei a casa de Eli. Por quê? Porque os seus filhos se tornaram execráveis diante de mim. E Eli não os repreendeu. No dia seguinte, Samuel se vê obrigado a contar a Eli aquilo que Deus falou, aquilo que Deus profetizou sobre a casa dele. E ele conta a verdade para ele. O que Eli vai responder? Ele é o Senhor. Faça o que parecer bem aos seus olhos. Essa é a resposta de Eli diante daquilo que ele ouviu que Deus faria sobre a sua casa. E isto vai se cumprir, 27 anos depois se cumpre essa profecia do pequeno Samuel sobre a casa de Eli. Quando já no capítulo 4 acontece uma guerra. E os filhos de Eli, eles vão para essa guerra, Ofni e Finéias. Eles sentem, então, que estão começando a perder a batalha. O que eles fazem? Mandam buscar a arca, traga a arca da aliança, que a arca vai nos dar, sei lá, ele pensou que iam vencer porque a arca estava ali, representando a presença de Deus. Só que eles se enganaram, não foi isso que aconteceu. Os dois acabam morrendo e a arca é roubada. Os filisteus vão levar a arca e os dois filhos de Eli morrem. Nessa ocasião, segundo a história, Eli já estava com 98 anos, tinha assim, um corpo já um tanto pesado, e quando falam para ele o que aconteceu, que os seus dois filhos teriam morrido e que a arca teria sido roubada, ele cai para trás e ele vai morrer. Com essa queda, ele quebra o pescoço e ele morre. E os filisteus que levaram a arca também não se deram bem. Por quê? Colocaram essa arca junto com o Deus dele no templo deles. E o que vai acontecer? Eles ficaram apenas 7 meses com a arca ali, porque eram muitas pragas, causavam muitas doenças. E o que eles entenderam? Que era melhor devolver. E eles fazem isso, devolvem para que cessassem toda aquela maldição, aquelas pragas, aquelas pestes no meio deles. Eles estavam perdendo a vida com isso. Então devolvem a arca. Já no capítulo 9, nós podemos ver o seguinte, que com a morte dos dois filhos de Eli e com a morte do sacerdote Eli, Samuel vai se tornar um líder. Ele já era um profeta. Deus já falava com Samuel, mas ele vai se tornar o sacerdote, ele vai ter essa função sacerdotal, se torna o líder da nação de Israel, espiritualmente falando, e ele era também juiz, porque ele julgava todas as causas do povo, todas as dificuldades, quem resolvia era o próprio Samuel. Se torna então profeta, sacerdote e juiz, como eu sempre costumo dizer, como Jesus, profeta, nosso sacerdote e no futuro nosso juiz. Mas o que acontece? O povo não vai aceitar os filhos de Samuel para o juiz. Samuel vai envelhecer e os anciãos vão procurar Samuel e vai dizer a ele, não queremos os seus filhos por juiz sobre nós, porque eles não andam pelos seus caminhos. Ou seja, eles eram corruptos, eles queriam se dar bem de alguma maneira, então faziam coisas erradas. E o povo não aceitou. E os anciãos, então, vão rejeitar os filhos de Samuel. E dizem a ele, nós queremos um rei, como tem todas as outras nações. Samuel vai ficar muito triste, vai chorar, vai falar com Deus. E Deus, que ele se sente rejeitado, mas Deus vai falar para ele,
que eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. Porque Deus, ele queria ele governar o povo. Ele era o Deus de Israel. Aquele povo era para representar Deus diante das outras nações. Mas o povo não queria. O povo queria um rei como todas as outras nações tinham. Portanto, quem vai ser escolhido? Saul, ele vai se tornar o primeiro rei de Israel. Ele vai ser o escolhido. E Saul começa então a governar. Mas os filisteus, sempre querendo vencer o exército de Israel, vão afrontar. Então, quando descobre, agora tem um rei, vamos tentar vencer o exército de Israel e, se possível, matar até o próprio rei. E o que acontece? No capítulo 17, vai aparecer Davi. Saul, com o confronto dos filisteus, os dois exércitos ali frente a frente, eles vão levar um gigante de nome Golias, que tinha 2,70 m de alturas, para enfrentar o povo, ou melhor, para provocar o exército de Israel. E nessas alturas, Jessé, pai de Davi, manda ele levar alguns alimentos para os irmãos que estavam na guerra. Quando Davi chega lá, ele vê aquilo. Já havia 40 dias que aquele gigante afrontava o povo, desafiava o povo e ninguém tinha coragem de enfrentar um homem daquele tamanho. Mas Davi, ele fala, não, esse incircunciso não vai continuar humilhando o exército e desafiando o Deus de Israel. E ele vai enfrentar. Davi, muito pequeno, sem armas, não conseguia nem usar uma armadura. E o que ele faz? Ele vai usar a arma que ele tinha, uma espécie, era uma funda, uma espécie de arma que ele usava para defender os animais, que ele cuidava do rebanho do pai. E o que ele tinha? Ele tinha de bom uma pontaria fantástica. E o que ele faz? Ele vai enfrentar o gigante Golias e ele atira com a funda uma pedra. E essa pedra vai atingir a testa do gigante, que cai. E quando ele cai, ele pega a espada e corta a cabeça do gigante fora. E quando isso acontece, os filisteus fogem com medo do exército de Israel, porque o seu gigante havia caído. Então vai começar o quê? Uma fase diferente para Davi. Após essa vitória de Davi, ele vai se tornar popular, fica famoso, ele fica com o exército de Saul, vão as batalhas juntas, mas quando voltava o povo cantava, exaltava Davi. Saul começa a ficar com ciúmes. Ele começa a ter medo de perder o seu reino para Davi. Então ele tenta por 2 vezes encravar uma espada em Davi, que se defende, mas ele continua naquela perseguição. Davi então se vê obrigado a fugir. Ele se vê obrigado a fugir do rei e do exército do rei. E alguns soldados começaram a seguir a Davi, foi se juntando a ele, então ele foge e em uma certa ocasião ele se esconde em um lugar que tinha várias cavernas e ali o rei Saul vai atrás dele e Davi tem a oportunidade de cortar a orla do manto, do manto real, do manto do rei. Depois lá fora ele mostra para ele, olha, se eu quisesse eu teria te matado, mas eu não quero te matar. O Senhor é o rei, o Senhor é o ungido de Deus. E como ele diz, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Mas Saul se sente até humilhado, vai embora, mas não desiste de querer matar Davi. E o que acontece então? No capítulo seguinte, no capítulo 25, já fala da morte do profeta Samuel. E Saul vai ficar muito desorientado. Deus já o havia rejeitado por conta da sua desobediência. Ele chega a fazer até um sacrifício que não era para ele fazer. Ele chega a fazer esse sacrifício. Então, Samuel avisa ele, Deus o rejeitou como rei. Vai por outro em seu lugar. Então, Saul se sente sozinho com a morte de Samuel. Deus não falava com ele, não ouvia mais as suas orações e ele não tinha o profeta para ajudá-lo, nesse caso, de receber a resposta de Deus. E o que ele faz? Na guerra, vai para a guerra novamente, uma nova batalha, ele sente que está difícil aquela batalha, o que ele faz? Ele vai procurar, no capítulo 28, ele vai consultar uma médium, uma espécie de feiticeira. Ele vai pedir a essa feiticeira que chame o espírito de Samuel, para que ele
Dê para ele uma resposta. Ele queria uma resposta de Deus, para que Deus fale para mim o que Deus quer, o que vai acontecer comigo. Então, esse espírito vai dizer a ele o seguinte: amanhã tu e teus filhos estareis comigo, ou seja, morrerão. E Israel, o Senhor entregará nas mãos dos filisteus, ou seja, vocês vão perder a batalha, você e seus 3 filhos vão morrer. Saul, ele vai voltar para o campo de batalha, e quando ele chega lá, ele vê acontecer exatamente aquilo que o Espírito falou. O exército dos filisteus avança sobre eles, próximo dos filhos, matam os seus 3 filhos, ele já estava ferido. Saul já estava ferido e ele pede, então, ao seu pajem de arma, ao rapaz que o acompanhava, que o mate. Fala, me mata, que eu não quero que os filisteus me peguem vivo, para que eles não se escarneçam de mim. Mas o jovem fica com medo. Saul então pega a sua lança, a sua espada e crava em si mesmo sobre a barriga, se joga sobre ela. Ele se joga sobre a sua própria espada, se suicidando. E assim encerra o capítulo 31 com a morte dos seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua. E Saul se suicida. Desta maneira encerra o primeiro livro de Samuel. Nós podemos ver aqui que o que tinha de importante, os personagens importantes dessa história, desses fatos, eles todos morrem. Morre Eli, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, depois morre o profeta Samuel e então a morte de Saul e seus 3 filhos. As pessoas importantes, os personagens importantes, morrem todos, encerrando uma fase que vai continuar no segundo livro de Samuel, trazendo a continuidade da história de Davi, a família de Davi, que é o que nós veremos no segundo livro de Samuel. O que acontece e como é que continua. Encerra uma fase aqui, mas essa história continua no segundo livro de Samuel. Eu agradeço a sua atenção. Obrigada. Deus abençoe.